Salve Maria, eu sou o Fernando Tunes e fui secretário do professor Plínio Oliveira de 1977 até o seu falecimento em 1995, perdão. E estou fazendo, descrevendo meu convívio com ele, com o Dr. Plínio, uma pessoa cheia de virtude, para mim um santo, algum dia deve ser canonizado, praticou as virtudes e foi um grande lutador pela Santa Igreja e pela civilização cristã. Esse é meu canal, Convivendo com Plínio Corrêa de Oliveira, e peço aos que gostarem de inscrever-se, compartilhar os vídeos que gostarem mais, colocar like, comentar comentários também, perguntas. O que puserem como perguntas, eu responderei. Eu vou continuar um pouquinho com a matéria do dia de ontem. Estou fazendo esse vídeo exatamente depois do outro, no dia seguinte, porque eu queria acabar com o assunto do Ermo de São Bento. Então, eu me dei conta que o vídeo ficou sem mostrar algumas coisinhas era para o meu cursor aparecer, e não estava aparecendo. Então, eu vou ir um pouquinho ver o... Não vou conseguir fazer aparecer. Bom, quando me referia às partes que são da Cruz de Santiago, é a parte de cima e a cruz em geral, e a parte de cima, e as partes, as laterais, os braços da cruz, são inspirados dos dominicanos. E eu queria então falar do seguinte, de algumas reuniões que eu assisti no São Bento, na linha do que o Dr. Plínio queria nos dar, queria que nós conseguíssemos realizar no São Bento. Esse, já falei ontem, esse espírito, esse perfil humano, exatamente contra a revolução cultural que naquele momento já começava e que hoje em dia está espalhada de uma maneira menos chamativa, porque virou costume, não? Desgraçadamente. Na época era o hipismo da flor, era o pacifismo, uma forma, tinha o hipismo preto também, que era satanismo. Hoje em dia o satanismo está espalhado, tem até estátuas de Satanás em alguns lugares do mundo. Naquela época o satanismo era uma coisa escondida, começou com o hipismo preto a aparecer. Tinha o hipismo vermelho também, que matava gente. Charles Manson era uma mistura de preto com vermelho. E começou com uma flor, não? Porque é todo um desenvolvimento. Então, o que se tratava? Se tratava de formar um homem que no temperamento, no seu modo de ser, refletisse o contrário disto. O que é exatamente o que o Dr. Plínio queria como contrário disto? Era o perfil do membro do grupo como escravo, guerreiro e monge. Ele resumiu nessas três palavras. Escravo de Nossa Senhora, que nós temos a graça de ser, e é uma das coisas no grupo da TFP, de todas as TFPs que nós fazemos, das primeiras coisas que nós fazemos, a consagração a Nossa Senhora. Segundo método São Luís de Montfort, inclusive na internet se encontram, e no Plínio Corrêa de Oliveira Info encontra-se muita matéria para a preparação da consagração. Escravo a Nossa Senhora, sem vontade própria, obedecendo, etc. Segundo, guerreiro, porque nossa vocação não é de ser só contemplativos. Nossa vocação é na luta contra a revolução, bem definida do Dr. Plínio no livro Revolução e Contra-Revolução. É a luta contra essa heresia dos nossos dias, que é uma heresia que abarca o ser humano, todos os confins do modo de ser,
da mentalidade, da inteligência, das ideias. Então, guerreiros contra a revolução e monges, de todo lado, de oração, de recolhimento, de contemplação. O Dr. Plínio dizia que 80% dele era contemplação. E contemplação não era contemplação a respeito das nuvens, podia ser bonito até, mas era contemplação a respeito da ordem temporal, das coisas belas da ordem temporal, como deveria ser uma ordem temporal perfeita, harmônica, hierárquica e harmônica. Bom, mas então me lembro de algumas reuniões. Uma, bom, Sacravo Herrero Monge tratou várias vezes, mas me lembro uma sobre a visão angélica, acho que falei no último vídeo. E eu me lembro o lugar onde foi numa sala capitular que tínhamos em cima, que eram 2 mesas. Depois passou muito mais tarde a ser a sala do Dr. Plínio. Foram colocados bonitos vitrais, tudo mais, mas na época se via o entardecer, não tinha os vitrais, tinha vidros. Então um entardecer muito bonito. E o Dr. Plínio falava sobre visão angélica, a contemplação, etc, etc. Tentando nos formar na linha de levantar, aproveitar tudo o que tivéssemos na nossa frente para levantar as vistas a Deus. Numa coisa muito interessante, para ler aqui um pequeno parênteses, o Dr. nos recomendava nós não sairmos na rua sem fazer uma análise natural, não, uma análise natural de tudo que ia passando na linha do que era por Deus ou contra Deus, que refletia Deus ou era contra, o que era contra-revolucionário e o que era revolucionário, que ia levar o homem para a heresia dos nossos dias. Ir analisando isso constantemente, não é como um bobinho, não existe bobinho na Terra. Todos os nossos olhares, nossos passos, nossa respiração, tudo tem um valor. E um valor moral, é Santo Tomás que diz. Moral positivo se a gente está fazendo pelo bem, ou seja, ganhamos o céu. E um valor moral ruim, vamos pagar ou no purgatório ou no inferno, se fizermos por mal. Então, uma pessoa que está caminhando para a igreja, vou começar por aí, para assistir à missa, cumprir seus deveres, no caminhar é uma ação moral boa. Se ele está caminhando para um lugar de perdição, não caminhar é uma ação moral má. Agora, se a pessoa está passeando, se está passeando legitimamente para descansar, é uma coisa boa. Se está passeando como um bobo, sem levar nada para o bem, não tem razão de ser, simplesmente porque quer descansar, assim, acho que não vai valer para o céu, não. Mas, enfim, isso me veio a respeito da visão angélica. Então, ter uma visão que levava para isso. E quando tratou do tipo humano, ele fez naquela mesma sala, foi uma outra reunião, tinha um quadro negro, e ele fez um desenho de uma cabeça, ele próprio fez. A cabeça tinha uma nuca bastante comprida, tinha o nariz e a nuca bastante comprida. E ele tratou de uma coisa muito interessante, que as pessoas acham que as ideias estão aqui na frente. E ele diz que o principal das ideias, o que marca a pessoa, está aqui atrás. Aqui atrás está o que influencia o ver da pessoa, o perceber das ideias. Então, os símbolos, o modo de ser, ele não age tanto aqui na frente, que é o que a gente lê, o que a gente estuda. Isso age aqui atrás, numa espécie de subconsciente, mas não existe lá no homem que não passa pela razão e pela inteligência, e sentidos, inteligência, e aceita ou rejeita. Não tem a vontade, não tem esse negócio que pegou e não sabia,
não existe. Filosoficamente é impossível e ontologicamente é impossível não ser, é impossível não ser humano, como ele foi criado. Também o Dr. Plínio puxou muito para o estudo de Cluny, do professor Furquim de Almeida, Fernando Furquim de Almeida. Ele era professor na faculdade de matemática, mas não era matemática de números, não, era a filosofia da matemática. Eu nunca entrei bem no assunto, mas parece que é um tema bastante interessante. Mas ele era um grande historiador, tem muitos artigos no catolicismo na época dele, a respeito dos católicos ultramontanos do século XIX, e tem sobre Cluny. Ele estudou muito Cluny e a Idade Média, e a ação de Cluny na Idade Média, que foi uma ação enorme, e uma ação exatamente tendencial. Eles que tinham bonitas abadias, cantavam o canto, grandes abadias. A abadia em Cluny tinha uns 1000 monges. A igreja de São Pedro de Cluny era poucos metros menores do que a igreja de São Pedro de Roma. Inclusive, a Basílica de São Pedro de Roma foi feita uns poucos metros maior, está marcado no chão da Basílica, foi feita um pouco maior para ser a maior igreja da cristandade naquela época. E acho que deve continuar a ser. E era um românico já puxando para o gótico, era um bonito estilo, e tinha muita beleza. Já o espírito de São Bento, eles eram beneditinos, era a congregação de Cluny dentro dos beneditinos, mas eles dominaram toda a cristandade, eles estavam em todos os países, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, Itália, vários papas cluniacenses, entre eles São Gregório VII. Mas eles influenciavam sobretudo. Então, por exemplo, a chanson de Roland, dizia o professor, é uma coisa que foi feita por Cluny para levantar todo o assunto de cavalaria, porque historicamente não é exatamente a chanson de Roland como aconteceu, mas é todo um assunto que foi posto numa luta contra os sarracenos, que eram os que queriam anticristãos, queriam destruir a cristandade, o reino de Carlomagno, a França, o Cantar do Mio Cid, também a luta contra os invasores árabes, muçulmanos, nem são árabes, eram do norte da África. Na França, para destruir a cristandade. Eles mataram gente, queimaram igrejas, roubaram de tudo, etc. Então, estudamos bastante Cluny, e é muito interessante. Agora, eu fui ver um pouquinho as reuniões para recordar um pouquinho, e me encontrei com uma que eu quero dar por uma outra razão, não tanto por causa do São Bento, mas um pouco pelo seguinte: eu tenho referido várias vezes a que Dr. Plínio dava nas reuniões, nas conversas, em tudo, ele passava por vários temas. Então aqui vou ir dando os temas, não vou ler a reunião, mas vou ir dando temas. Nessa reunião, que é uma reunião, creio que é a primeira reunião para o programa São Bento. Então primeiro começa a tratar do assunto de vida espiritual. Então disse que os éremos foram um desencalhe é o barco estava encalhado. O barco de quê? Da nossa vida espiritual, dos que estávamos lá. Eu creio que disse que era isso, de quem foram os 4 primeiros, etc. Então, que estávamos lá. Aqui já talvez tivesse os outros, que tinha sido um desencalhe surpreendente. E esse Plínio diz aqui: em cada encalhe que vai, a providência amorosamente dá uma maravilha maior. Ou seja, cada encalhe que acontece, a providência dá uma maravilha maior. Isso é bem na espiritualidade para as gerações novas, nós. É a espiritualidade depois de Santa Teresinha do Menino Jesus. E que é muito a espiritualidade de Dr. Plínio. E a minha experiência pessoal, Nossa Senhora me tratou assim, totalmente, como já disse no começo dos meus vídeos.
Mas então está falando de desencalhe, ele diz, dentro da política nacional, já mais para baixo, se vê que há uma tensão encalhada. Bispos esquerdistas e depois uma ala direitista dos militares que estão mais ou menos como dois cães grunhindo, sem se agredir. Então, parece uma coisa encalhada também. A Bolívia encalhou. Eu não me lembro os fatos concretos da época, diz, era a ponta de lança da revolução, e de repente encalhou. Bom, aí ele depois volta a internamente tratar como da vida do grupo. E então diz, as coisas estavam ultra encalhadas por ocasião da minha enfermidade, quando ele teve diabetes em 67. Quando com a doença encalharam ainda mais. Entretanto, quando sarei, houve uma campanha contra a infiltração comunista na igreja e foi um renascer de toda a vida de grupo. Depois ele se refere ao grupo dos mais velhos, Grupo da Pará, que chamava Grupo da Pará, foi o grupo do Legionário, que acabou na sede da Rua Pará, foi a última sede deles como grupo, porque depois já estavam, quando passou a sede da Rua Maranhão, não mudou de nome o grupo, porque eles já estavam, vários tinham falecido e tudo mais. Continuou com o nome dos membros do Grupo da Pará. Então, o Grupo da Pará, quando se aproximaram do Martim, também estavam muito encalhados. Apareceu o membro da Martim, da Rua Martim Francisco, sede da Rua Martim Francisco. É aquele grupo que eu já falei anteriormente, que o padre Mariot passou do Colégio São Luís, Congregados Marianos do Colégio São Luís, passou para o Doutrina. Deles, muitos ficaram na TFP, outros que na TFP, na época era o grupo Doutrina, porque não existia nem catolicismo, alguns, e depois o grupo do catolicismo, sendo o mesmo grupo na sua essência. Bom, então apareceu esse grupo mais novo, vindo do Padre Mariot, e também um fervor novo, e desencalhou o apostolado. Diz, houve numerosos casos assim, diz, na vida do grupo. É uma espécie de resistência de encontro a qual tudo se banaliza, tudo perde seu colorido, de heroico, de arrojado, de sublime, e tudo torna-se pardacento. Essa é a descrição dessa pasmaceira, dessa encalhe, dessa água estagnada. A vida espiritual não tem ficar estagnado. Ou a gente vai para cima ou vai para baixo. A água estagnada apodrece. Não tem, não existe. Haverá um momento em que possamos dizer o velho esquema morreu. Qual é esse momento? Eu não sei. Vou dizer por que não sei. Diz. E ele explica aqui. A graça que a Igreja recebeu na Idade Média em Cluny foi uma graça de sabedoria insigne como nunca havia sido dada ao mundo antes. Vejam, senhores, aqui ele volta para um assunto histórico. Então falou do encalhe nosso anterior, falou da política nacional e internacional, depois falou da vida interna do grupo, aqui volta ao assunto histórico. Isso é para mostrar um pouco como era amplo o espírito dele, como ele fazia muitas interrelações. E ele diz, nós só vamos nos regenerar deste defeito quando recebermos, por nossa vez, uma graça de sabedoria. E aí ele se refere logo aos evangelhos, pouco depois. Pergunto se com os apóstolos não foi a mesmíssima coisa.
porque todas as paciências que Nosso Senhor teve para com eles eram paciência que, no extremo limite, ainda tinha um certo propósito. Mas, com a conduta deles no Horto das Oliveiras, e depois no ato do aprisionamento, saíram fugindo. Nada mais tinha propósito. A degradação, a indecência, foi até onde poderia ir. Então, para aqueles vem Pentecostes. Vocês vejam, o Dr. Pio analisa muito cruamente o assunto dos apóstolos, sem por nada tirar o respeito deles, porque eles receberam Pentecostes. Se tivesse ficado nisso, era um desastre mesmo. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo, desceu sobre eles e tudo que se produz na igreja depois nesse sentido. Depois, pouco mais para frente diz, o éremo, volta para o caso do éremo, é feito para que o processo revolucionário não aumente e para que a pessoa pensando, ficando naquele silêncio, sem correrias, pessoa pensando, se dê conta e que pode, pelo menos, começar a tomar conhecimento, que é o primeiro ponto para começar, em determinado momento, a combater. A única coisa que tem é a seguinte: este negócio não vai se consertar como se consertava nos antigos santos, que de repente formam um propósito e tocam para frente. Aí ele já entra no que é uma via espiritual. E a via espiritual inaugurada por Santa Teresinha, e é a via que o Dr. Plínio analisou. Algum dia vamos analisar o problema da geração nova, que ele chamava, e da espiritualidade específica das novas gerações, e parece ser para os séculos futuros. É mais ou menos como com a entrada no éremo. Não houve um momento em que dissemos, bem, agora eu vou sair do mundo e vou romper, etc. Entrou no éremo um pouco sem perceber o que fazia, e Nossa Senhora o segura no éremo. Tenho a impressão de que é mais ou menos assim que estas montanhas vão caindo, as dificuldades vão caindo e vão desaparecer. Aí entra novamente no problema do encare, das águas paradas, e ele volta ao panorama internacional. Quem vê a situação internacional vê que está continuamente acontecendo coisas e no mundo não acontece nada. Ao mesmo tempo acontece muito e não acontece nada. Era aquela época. Eu acho que a atual situação está bem diferente do que aquilo, me parece. Porque está acontecendo muita coisa que está marcando a história. Bom, então diz, Gromyko visita o Papa. De Gaulle, Gromyko era russo, da Troika russa, acho que era o chefe do Partido Comunista, que era quem dirigia na Rússia na época. Gromyko visita o Papa. De Gaulle morreu. Sumando e subtraindo, cheio de notícias. O que aconteceu? A guerra árabe-israelense ninguém acompanha. Não sai nada e qualquer notícia significa nada de nada para nada. Depois, no Brasil, um bispo, que eu não digo o nome, amigo do governo, depois defende de um elder. Amanhã almoçará com Costa e Silva. Isso era para mostrar como as coisas andavam e ao mesmo tempo ficavam na mesma. E aqui depois, um pouco mais para frente, ele deriva para uma outra coisa. Ele diz, o senhor leu um trecho das Sagradas Escrituras
sobre a disputa de vários anjos da guarda das várias nações ante o trono de Deus, é uma beleza. É uma disputa simbólica, naturalmente. Não, naturalmente cada anjo da guarda pede por sua própria nação ante Deus. Deus, depois de ouvir os anjos, o anjo da guarda, decide os rumos da história. É uma muito bonita coisa. Sotoplino muitas vezes ele cita, está na escritura, papá, ele cita de cabeça, e a gente tem que procurar onde que está. E encontra. Não encontra com essas palavras, mas encontra exatamente tudo. Nunca me aconteceu não encontrar. Tem uma coisa que nós nunca encontramos, mas não tem nada a ver com a escritura, que é uma frase daquele primeiro-ministro alemão, eu sempre esqueço o nome e eu agora esqueço o nome dele também. Bom, depois ele diz, acontece o seguinte, que há horas em que o poder das trevas cresce, Nosso Senhor intervém, os anjos intervêm e há batalhas invisíveis das quais a gente na Terra tem um certo reflexo por um caos que a gente nota que se estabelece nos espíritos. Veja, não é uma visão que ele teve em Deus, uma aparição, nada disso. O profetismo do Dr. Plínio é uma análise de um certo caos, aí ele chega à conclusão de que provavelmente é uma coisa. Como, por exemplo, levantou uma hipótese na época da queda do muro de Berlim, fim da cortina de ferro, que tinha acontecido algo no céu muito grande, muito importante e muito... esse que está tocando umas alarmes para mim, não sei como faz isso aqui, desculpe, qual a emergência. Toque. Vai ficar tocando um tempão, deixar para diminuir o volume e pronto. Fica na gaveta. Bom, então esse era o profetismo do Dr. Plínio. Ele analisava pelos efeitos. Então, acontece o seguinte, que há horas em que o poder das trevas cresce, Nosso Senhor intervém, os anjos intervêm, e há batalhas invisíveis das quais a gente na Terra tem um certo reflexo por um caos que a gente nota que se estabelece nos espíritos. Quer a ação da graça, quer a ação do demônio, fica condicionada, indecisa, encalhada. Está aqui falando do problema do encalhamento. Depois vai mandando mais para frente, ele fala da expulsão dos anjos do céu. Está escrito lá, vê-se no céu uma grande guerra, prelium magnum est. Assim tem a impressão que está havendo, naquele momento, o Dr. Plínio diz, um prelium magnum no céu. Eu não pus aqui exatamente por quê. Talvez seja por todas as coisas que estão acontecendo, não sei. Desculpe. O encalhe é outro ponto. O encalhe mais para frente. O encalhe que precede as grandes lutas. Há certas situações de mormaço e calmaria da história que precederam guerras tremendas. Então, ele volta para o assunto histórico. Mais para frente, ele fala da decadência das famílias, como as famílias decaem. Em certo momento, tudo se torna rotina, vão caindo, até desapareceram, ficarem não tem mais progresso, não tem mais brilho, etc, etc. Outro ponto que ele trata. O tipo de encalhe de São Joaquim e Santa Ana estavam velhos quando Nossa Senhora nasceu. São Joaquim tinha vergonha de aparecer diante dos israelitas. Tanto mal era para ele não ter nenhum filho. Encalhou, afinal nasceu
a pérola das pérolas, Nossa Senhora. É muito bonito. O amor dentro do bíblico transparece aqui, porque isso sai naturalmente, não preparou, é num discurso. A pérola das pérolas, que é Nossa Senhora. O eremo, se não tivesse sido precedido por um grande encalhe, não se perceberia tanto que ele é sobrenatural. Aí ele então volta para o assunto do eremo. Mais para frente, num outro ponto, o normal é que o eremo seja uma verdadeira raiz de graças e de bênçãos de toda a ordem, e daí vai para frente uma porção de coisas que a gente não imagina. Então, são graças que vão acontecer no eremo. Outro ponto, para tratar de como acontece com os eremitas às vezes. Nota o seguinte, um outro eremita numa crise interna mais ou menos percebida, e as graças do eremo ficam mais ou menos como uma bola dentro daquela mentalidade. De repente, quando a gente vai ver, a coisa passa e aquilo retorna de novo. Será as graças retornam de novo. É o modo que está tratando o modo de agir da graça. De maneira que algumas vezes, com estes ou aqueles, tenham me perguntado: meu Deus, chegou ou não chegou ao fim? Ele era apostólico, ele tinha sede de almas, ele queria fazer o bem. Então ele ficava: meu Deus, chegou ou não chegou ao fim? Então diz: mas minha obrigação é de confiar e nem sequer me afligir. Claro, porque senão teria tantas razões para se afligir que eu ficava só aflito. Vem aqui as trompetas novamente, desculpem. Por que eu não baixo? Opa, aí foi. Finalmente acaba mais ou menos assim a reunião. Rezar e confiar, fechar os olhos e deixar até que Nossa Senhora faça, porque realmente o que eu poderia fazer está feito. Isso é quando ele tem que praticar a confiança. Isso é todo um aspecto do Bíblico Ribeira, a confiança. Alguém me pediu que tratasse do livro da confiança, comentários deles. Eu vou tratar porque tem muita matéria que eu vi dele, ouvi a respeito de outros, ouvi a respeito de mim mesmo, e eu quero que isso seja comunicado, não que fique só comigo. Acho que toda coisa de um católico, especialmente de um católico exemplar, de um católico mais ainda que pratica a santidade, merece, como diz o Evangelho, que a candela, a vela, não será colocada embaixo da escada, mas será colocada no lugar para ser visto e para espalhar a sua luz. Isto é minha missão aqui. Que Nosso Senhor nos ajude muito, rezemos uns pelos outros. Até a próxima. Salve Maria.